And that's when the nightmare became a reality. Bem-vindo ao Watch Mojo Brasil. E hoje veremos as 10 coisas mais bizarras que os serial killers já disseram. I am probably the loneliest person in the world. Nessa lista veremos algumas confissões, entrevistas e coisas ditas nos bastidores. Qual citação de serial killer te dá mais arrepio? Conta aqui nos comentários. Número 10. Charles Manson. No final dos anos 60, um culto conhecido como Família Manson começou a operar em São Francisco. Ao longo dos anos, o seu líder, Charles Manson, ordenou a seus membros que acabassem com a vida de muitas pessoas. Living is what scares me. Dying is easy. Embora ele tenha sido preso várias vezes durante o seu reinado de culto, os seus crimes mais graves não ocorreram até 1969. Em uma entrevista, Manson disse que não sentiria nada se machucasse o entrevistador. Ele também negou estar envolvido em qualquer um dos crimes de que o acusaram. I did not break the law. Jesus Christ told you that 2,000 years ago. E foi aí que ele disse uma das suas citações mais assustadoras. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. Manson foi condenado à prisão perpétua em 1972. Número 9. Albert Fish. Depois de experimentar todas as outras emoções, o que resta? Fish começou a gostar de dor ainda muito jovem, depois de ser exposto à brutalidade. Em 1890, ele se mudou para Nova York, e foi aí que começou a praticar os seus crimes contra muitas vítimas jovens. Fish could have easily passed for someone's grandfather, but this was not your average grandfather. Uma investigação de 6 anos começou quando Fish matou um jovem e depois enviou uma carta anônima à mãe descrevendo o que ele havia feito. It took me 9 days to eat her entire body. Ele confessou seus crimes ao ser preso e sorriu durante as terríveis descrições detalhadas dos seus atos. Em 1936, ele foi executado por eletrocução e disse que estava ansioso pela emoção. Fish had even been looking forward to his electrocution. It'll be the supreme thrill, the only one I haven't tried. Número 8. Ian Brady. Ian Brady fazia parte de uma dupla de namorados que cometeu vários crimes em Manchester entre 1963 e 65. Segundo a sua namorada, ele falou pela primeira vez sobre acabar com a vida de alguém em 63. Nesse mesmo ano, o casal matou a sua primeira vítima. Outwardly a normal couple, they became serial killers. Ao longo dos anos, os dois acabaram brutalmente com a vida de 5 inocentes. Os seus crimes acabaram levando às suas prisões. When Brady and Hindley were arrested, they said nothing. Brady foi diagnosticado como psicopata em 1985 e passou o resto da sua vida em um hospital psiquiátrico. Ele disse a um jornalista que tinha mais chances de entrar em contato com os mortos do que concordar com uma entrevista. Ian Brady now takes to his grave the truth about Keith Bennett's whereabouts. Número 7. James French. Nascido em 1936 em Illinois, James French acabou com a vida de um motorista depois que ele pediu uma carona. Estranhamente, French estava determinado a obter uma sentença de morte, que foi negada pelo júri. Condenado à prisão perpétua, ele dividia sua cela com o preso Ed Lee Shelton. Os dois pareciam não se dar bem e French acabou com a vida de Shelton. Mais uma vez, French pediu uma sentença de morte depois de explicar que acabou com Shelton para dar motivos suficientes para uma execução. Quando estava na cadeira elétrica, as palavras finais de French foram dirigidas aos jornalistas. Ele sugeriu um trocadilho de manchete por sua morte. Número 6. Richard Ramirez. Richard Ramirez, também conhecido como o Perseguidor Noturno, ficou conhecido por acabar com a vida de mais de 13 pessoas e atormentar horrivelmente outras dezenas. Ele foi mais ativo entre 1984 e 85 e foi preso no mesmo ano. With Ramirez in custody, officers would now come face to face with the killer for the first time. Durante o seu julgamento, Ramirez conseguiu reunir uma base de fãs de outros adoradores de Satanás. Também há rumores de que ele orquestrou um ataque a um dos jurados que atrasou o julgamento. Depois de ser condenado à morte, Ramirez se recusou a mostrar qualquer remorso. He was sentenced to death. Ele se dirigiu ao tribunal dizendo que aquilo não era grande coisa e que ele verá todos na Disneylândia. Big deal. Death always went with the territory. I'll see you in Disneyland. Número 5. Jane Toppan. Quando alguém admite que a sua ambição é acabar com a vida de mais pessoas indefesas do que qualquer outra coisa, você sabe que ela deveria estar nessa lista. Jane Toppan era uma enfermeira que acabou com a vida de seus pacientes alterando as suas prescrições de dosagem. Jane Toppan was the proverbial bad seed, descended from a lineage of evil.
1895 foi o ano em que Topan começou a envenenar pessoas fora do seu ambiente hospitalar habitual. Ela não foi presa até 1901 e um ano depois confessou ter acabado com a vida de 31 pessoas. She was finally brought to justice in 1901 after she killed off the entire Davis family. Mas ela confessou que gostaria de ter colocado muito mais na sua contagem, mais do que qualquer outra pessoa já fez. That is my ambition, to have killed more people, more helpless people, than any man or woman who has ever lived. Número 4. Joe Metheny. Joe Metheny era um assassino em série condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional em 1998. No entanto, ele já estava sendo julgado em 95, mas o júri não tinha prova suficiente para ligá-lo à morte das vítimas. Após a sua prisão, Metheny admitiu ter executado 13 pessoas, incluindo as vítimas do caso de 95. No entanto, evidências e pesquisas encontraram apenas 5 vítimas no total. Ele confessou que gostou de praticar os seus atos e não sentiu nenhum remorso. Essa citação é bastante mórbida e parece que poderíamos estar perfeitamente bem sem saber desse fato. Número 3. Richard Kuklinski. Richard Kuklinski, também conhecido como Iceman, foi descrito como alguém que tirava a vida das pessoas para lucrar. Ele ganhou seu apelido depois de congelar uma das suas vítimas para tentar desviar a aplicação da lei de determinar a hora da sua morte. Kuklinski had frozen the body in an industrial freezer. This was the murder that earned him the name of Iceman. Kuklinski deu várias entrevistas após os seus crimes e confessou ter causado a morte de até 200 homens. Approximately, we'll go with more than 100. Ele admitiu que gostou da caçada e do desafio, que era mais importante para ele do que o próprio ato criminoso. Ele até se emocionou por ter mais chances contra ele, porque isso lhe deu a oportunidade de descobrir como ele executaria o seu ato. Número 2. Jeffrey Dahmer. Esse serial killer acabou com a vida de 17 homens entre 1978 e 91. Os crimes de Jeffrey Dahmer foram extremamente hediondos. Não entraremos em detalhes aqui, mas os crimes são abordados em documentários, filmes e séries. Ultimately, Dahmer wanted a partner he could completely control, dead or alive. Em 1991, Dahmer estava matando uma pessoa por semana. Durante esse tempo, ele até entrou em contato com a polícia, que não fez nenhuma verificação. Em uma entrevista, Dahmer revelou que acabar com a vida das pessoas não era satisfatório. Ele queria o controle. The killing was just a means to an end. That was the least satisfactory part. Em suas palavras, ele queria criar zumbis vivos a partir das suas vítimas. I tried to create living zombies. Antes de continuarmos, se você está gostando do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Número 1. Peter Kürten. Kürten foi preso quase 30 vezes antes da sua sentença final. Os seus atos criminosos foram especialmente horríveis, tanto que foram contadas em um livro chamado O Sádico, considerado um clássico da criminologia. She believed him, 47-year-old Peter Kürten, to be the vampire. É relatado que, quando ele tinha 10 anos, Kürten acabou com a vida de 2 dos seus colegas de classe. De cometer pequenos crimes a atos brutais desde pequeno, Kürten acabou sendo condenado à morte e executado em 1931. Kürten was sentenced to death. He expressed remorse for his crimes. Pouco antes de morrer, ele perguntou ao psicólogo se seria capaz de ouvir as consequências da sua execução depois de perder a cabeça. Para tornar as coisas mais assustadoras, ele acrescentou que esse seria o maior prazer. This, he explained, would give him a final pleasure.